Olá, eu sou o professor Charles aqui do Oficina do Estudante, trazendo a primeira dica para esse ano. Os vestibulares, como você bem sabe, na área de língua e literatura, têm tratado os textos na prova como discurso, ou seja, apresentam então questões que, em vez de tratar apenas da superficialidade do texto, buscam aquilo que está de mais profundo no texto, ou seja, o discurso, aquele que se esconde então por detrás de todo o texto. Para isso, você precisa estar atento a algumas coisas. Em primeiro lugar, cada texto que está na sua prova tem ali detrás interlocutores. Temos um locutor que fala, portanto, a um interlocutor, explícitos ou escondidos. Temos ali no texto sempre esses interlocutores com formações discursivas, ou seja, quem fala, fala de um determinado lugar no mundo, ou seja, de um determinado contexto cultural, fala de um determinado lugar na história, no tempo, e fala de um determinado lugar no espaço mesmo. Ora pois, esse sujeito, ele é formado por determinados discursos. Por exemplo, na Idade Média, a gente observava que a religiosidade era um discurso importantíssimo na formação dos sujeitos. Hoje em dia já vemos que a linguagem informatizada é importantíssima na formação dos sujeitos. Então eu sempre tenho que imaginar que esse sujeito que fala de um determinado lugar no mundo. Eu dependo de saber esse lugar para entender qual o sentido que os discursos produzem. Por isso as provas têm sempre identificado para nós quem é o autor ou qual é a origem do texto que está diante de você na prova. Por outro lado, há sempre interlocutores explícitos ou implícitos no texto. Às vezes no texto, então eu preciso saber com quem se dialoga nesse texto. Às vezes é com o leitor, aquele que está fora do texto, mas ao mesmo tempo, sempre preciso saber quem são esses interlocutores. Eles também ocupam um lugar no mundo, na história, eles ocupam um lugar no mundo dentro de uma cultura. É baseado nisso que eles produzem significados. Interlocutores, assim que a gente produz sentido ao usar a linguagem. Quando estou diante de um texto, preciso saber quem são esses interlocutores. Preciso saber quais as formações que têm esses interlocutores, para eu poder entender qual o sentido que eu possa dar àquele texto, quais as intenções do locutor e quais os sentidos que que é capaz de construir o meu interlocutor. Quero dizer, sempre estarei preocupado não só com a aparência do texto, mas com aquilo que está por detrás do texto. Quando eu olho para esses interlocutores, eu ainda vejo, cada um deles fala em nome de determinados interesses, que nós vamos chamar aqui de ideologias. Ora, ao percebermos o lugar no mundo que ocupa cada um dos interlocutores do texto, cada um dos locutores que estão no texto, preciso saber que ideologias, que ideias defendem esses interlocutores ou esses locutores. Porque aí sim, vou procurar marcas no texto que possam justificar, certo, os sentidos que eles dão no texto. E locutores e interlocutores sempre deixam marcas, pistas. Essas pistas me levam a um entendimento do texto, a uma interpretação de texto. Muito bem, levando em conta que a nossa prova toda, e até não só a prova de língua e literatura, de artes, levando em conta que todas as provas do seu vestibular são uma forma de expressão, um texto, uma forma concreta de linguagem, sempre bom imaginar quem está por detrás desse discurso, entender que aquilo é um discurso para a gente poder dar sentido e resolver o problema que está proposto por aquele discurso, certo? Muito bem, então tá aí. Primeira dica do ano é: vamos olhar para a prova como se ela for um discurso, seja na área de língua ou nas outras áreas, e saber que por detrás há interlocutores, e saber que por detrás desses interlocutores há interesses, há um lugar no mundo constituído, e essas pessoas falam desse lugar, e assim eu poderei entender melhor, porque sei quem são os que falam
ou para quem se fala, entenderei qual o sentido que esse texto quer produzir. Tá certo? Da próxima vez falaremos mais de um pouco de arte, mais especialmente história da arte e um pouquinho de história da literatura, aí de modo mais especial. Um abraço.